Minhas irmãs, meus irmãos, peço uma licença a vocês hoje de não fazer uma pregação a partir da palavra que nós acabamos de anunciar. Nós vamos reservar essa meditação para o domingo mesmo. Não podia, de forma nenhuma, deixar de mencionar hoje nesta reflexão sobre a vida do santo, Santo Antônio, o santo mais popular do mundo depois de Nossa Senhora. O santo milagreiro, o santo popularmente conhecido casamenteiro, até envolvido a sua história popular com algumas superstições, mas este homem não tem nada de supersticioso. Esse homem é um gênio, esse homem foi um grande pregador, conhecedor das Sagradas Escrituras, e existem livros, obras que ele escreveu sobre os discursos dominicais, os discursos festivos, que embora incompleto, traz a simplicidade, mas ao mesmo tempo a sabedoria desse santo que foi inspirado pela palavra e pelo Espírito Santo. Celebramos hoje o santo, como diz na Itália, Santo Antônio, padre, frade e doutor da igreja. Nasceu em Lisboa, Portugal, no século XII, com o nome de batismo Fernando Martins. Era de família nobre e por isso estudou na escola catedral até os 15 anos, estudando latim, gramática, retórica, música e matemática. Depois entrou no mosteiro de São Vicente, na ordem dos monges regulares de Santo Agostinho, e querendo viver uma vida mais dedicada a Deus e aos estudos, pediu a sua transferência a Coimbra, a fim de afastar dos familiares. Infelizmente, tinha um mau costume em Portugal, de que se o monge estivesse próximo, ia lá não só para visitar, para ganhar espiritualidade, mas também para lamentar e pedir, né? E encher o saco um pouco também, talvez, né? Mas Santo Antônio queria viver uma vida dedicada, despojada a Deus. Por isso que foi para Coimbra. Lá se dedicou aos estudos de filosofia e teologia, sobretudo as Sagradas Escrituras e os comentários dos santos padres. Foi lá em Coimbra que ele foi ordenado padre. Mas eis que a vida monástica agostiniana não satisfaz. E lá em Coimbra, ele conhece sua vocação à vida franciscana, onde conhece a ordem recém-fundada dos frades menores, no convento de Santo Antão das Oliveiras. O jovem monge agostiniano ficou tocado pela radicalidade evangélica dos frades que ali viviam desde a pobreza, pedindo esmola para o seu sustento, desde as vestes simples e a maneira como anunciava o evangelho com simplicidade. Outro fator que provocou a vida e a vocação de Santo Antônio foi a vinda de 5 corpos de mártires franciscanos que foram evangelizar os muçulmanos em Marrocos. Daí ele queria ser mártir também. E aquilo cativou de tal maneira que decidiu largar a vida monástica agostiniana para se tornar filho de São Francisco e ir aos muçulmanos evangelizar. Mas eis que Deus tem outra missão para Santo Antônio. Ao chegar lá em Marrocos, querendo ser mártir, parece que Deus queria ele em outro lugar. E lá em Marrocos, em pouco tempo, adoeceu e teve que voltar para Portugal. Mas parece que Deus não queria que ele voltasse para Portugal. Tanto que na embarcação do retorno a Portugal houve uma tempestade e os ventos o levaram para a Sicília. E neste momento, a melhor coisa era ir para Assis, participar do que se tornou o famoso capítulo das esteiras, podendo conhecer assim mais de perto a ordem franciscana e o próprio fundador São Francisco. Todavia, aquela atitude humilde e simples de um frade português
passou naquele momento despercebido naquele jovem. Frei Antônio, depois do capítulo das esteiras, foi enviado para Monte Paulo, porque era padre. E o Frei Graciano precisava de alguém para celebrar a missa para os frades. Naquele convento, além de celebrar a missa, ele era cozinheiro, gente. Veja, que coisa humilde e simples. Fazia os trabalhos simples, celebrava a missa, não pregava a palavra, porque ele sabia o português e o latim. E lá onde ele estava, falava o italiano arcaico. Então, para pregar com o povo não adiantava, mas para celebrar a missa estava bom. Frei Antônio, assim, se omitiu na sua sabedoria, pois não era útil naquele momento para a ordem. Porém, um belo dia, aconteceu um fato curioso. Frei Graciano não conseguiu ninguém para pregar a palavra. E para o espanto de todos, ele pede para Antônio pregar. E aquela pregação mostrou e revelou sua sabedoria e eloquência. Todos os frades ficaram admirados pela sua pregação, que sua fama chegou aos ouvidos de São Francisco. A notícia da sabedoria do frade português fez com que os frades insistissem que Antônio ensinasse para eles a Sagrada Escritura e a teologia, pois era douto em ciência e nas Sagradas Escrituras. O espanto foi maior com a resposta de São Francisco, pois todos sabiam que Francisco não gostava muito dessa questão dos estudos, por causa da vanglória, né? Todos sabiam que ele achava que os estudos levavam ao orgulho e à soberba. Mas aquele simples frade português fez com que algo acontecesse diferente. E fez Francisco chamá-lo de meu bispo, pela sua simplicidade e sabedoria. Porque Antônio tinha realmente encarnado o carisma que São Francisco queria dar à ordem. Não queria doutos e sábios que se vangloriavam pelos seus estudos, mas queria um cozinheiro que pregasse a palavra e conhecesse bem isso de maneira simples e humilde. Frei Antônio, assim, passou a ser professor e mestre da ordem, ensinando os frades primeiro em Bolônia. Frade Antônio ensinou teologia para os frades em Bolonha, em Montpellier, Toulouse e, por fim, em Pádua. Nessas regiões que abarcam atualmente o norte da Itália e o sul da França, havia-se espalhadas heresias dos cátaros e Patarina. Ele foi chamado até martelo dos hereges, pela sua sabedoria e porque todos, até mesmo aqueles que eram afastados da igreja, reconheciam sua sabedoria. Francisco subiu na ordem, foi guardião e depois se tornou ministro provincial da ordem no norte da Itália. Nos intervalos do tempo, escrevia suas lições e pregações. Ele não tinha biblioteca para consultar os livros, os códices, mas Deus lhe deu uma sabedoria, um talento impressionante, que sabia aquilo que ele estudou de decor. Os frades assim puderam aprender teologia bíblica e patrística privilegiada, envolvida pela simplicidade e o carisma franciscano. A pregação de Santo Antônio era dada pelo seu testemunho de vida. Diz ele nos seus discursos: cessem as palavras, que falem as obras, pois a palavra é viva quando as obras é que falam. Pois estamos saturados de palavras, mas vazios de obras, dizia Santo Antônio. O quão são suas palavras atuais? Seu maior ensinamento era a lei trinitária do amor. Para mim isso até foi uma novidade hoje na minha pesquisa. Dizia Santo Antônio: todo cristão deve viver de acordo com essa lei trinitária do amor.
Repetindo um santo mais antigo do século IV, Santo Isidoro de Servilha, a parábola da águia, pois esta bota 3 ovos, mas atira um ovo fora para chocar depois, porque sabe de antemão que não vai dar conta de 3 filhotes, só poderá cuidar de 2. Assim, todo cristão não consegue alimentar ao mesmo tempo o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor próprio. Dizia Santo Antônio, devemos expulsar o amor próprio em nosso íntimo para poder levar ao amadurecimento os outros 2 amores. Antônio ainda nos ensina a espiritualidade da palavra e da Eucaristia, pois, como ele dizia, Jesus Cristo nos alimenta cada dia com a doutrina evangélica e com os sacramentos da igreja. Ele sempre partia da palavra de Deus. Para ele isso era indispensável. Mas, devido à fraqueza humana, ele também dizia, é necessária a graça pelos sacramentos, sobretudo da Eucaristia. Mesmo em meio às ocupações da ordem, Frei Antônio seguia o carisma franciscano, retirando para momentos de oração e contemplação em grutas em meio à natureza. Para ele era o momento de elevar o coração a Deus e ensinava na sua oração pedir Deus a Deus, porque só Deus é o maior bem precioso que podemos ter. Veja que bonito, pedir Deus a Deus, e isto basta. Escreveu nesse tempo os discursos dominicais e os discursos festivos. Esse último ainda não pôde terminar por causa da sua morte. No imaginário popular, a gente muitas vezes, olhando aqui para a imagem de Santo Antônio, parece que ele é um jovem delicado, juvenil, paciente, de palavra doce, mas sua história mostra um pouco ao contrário. Na verdade, o seu caráter era forte e decidido. Homem pacificador, mas também reformador de costumes. Ele não só pregou contra os hereges, também fez críticas à própria igreja, dizendo que a vida vaidosa dos bispos e clérigos do seu tempo usurpavam a palavra para seu próprio proveito, vivendo uma vida de louvores e de honras. Acho que esse discurso ainda continua atual. A esses, dizia Santo Antônio, seu discurso era evangélico e desmascarava a hipocrisia que vivia dentro da igreja naquela época medieval. Recomendava aos religiosos a humildade como virtude fundamental para assim entrar em comunhão com Deus e empreender o caminho do reino. 4 palavras estão na pregação e na vida de Santo Antônio. Primeiro, a humildade, como caminho para chegar a Deus. Segundo, a pobreza, porque não são esses bens do mundo que nos ajudam a ser felizes. Ao contrário, nos atrapalham. Terceiro, a paciência, porque não é uma pessoa irada ou revoltada com coisas que vão resolver as coisas. E quarto, obediência, sobretudo a Deus e aquilo que é a justiça. Todas estas palavras refletem bem quem foi esse homem e sua experiência religiosa. Nas últimas etapas de sua vida, percorreu a região italiana do Vêneto, pregando e pacificando os povoados, tomando a defesa dos pobres e endividados. Ele era contra a usura, ou seja, a cobrança de juros altos para empréstimos. Hoje a gente chamava esses usuários de agiotas ou até banqueiros, que emprestavam dinheiro e não podendo pagar, a lei permitia que fossem presos. Quantos pais de família Santo Antônio resgatou, conseguindo esmolas e dinheiro para poder tirar pais de famílias da prisão para dar o sustento de sua família.
Sua pregação era contra esta injustiça, tanto que antes de morrer, convenceu a cidade de Pádua a promulgar uma lei pondo fim àquela praga social, permitindo que as pessoas fossem pagando suas dívidas, mesmo não tendo em liberdade. Santo Antônio morreu em Pádua, 13 de junho de 1231, adoecido, com 35 anos, mas numa grande serenidade, passando o tempo da primavera debaixo de uma nogueira, contemplando o mais maravilhoso, que era Deus e a criação, a natureza. Quanta humildade e simplicidade a vida de Santo Antônio, que reflete a imagem do seu fundador, São Francisco, que reflete o próprio Evangelho. Sua pobreza, simplicidade, paciência e obediência, e como um santo a defesa dos pobres, fez com que sua palavra e sua vida ressoassem até hoje na nossa devoção. Que Santo Antônio e suas palavras ecoem para vivermos a lei trinitária do amor, para vivermos suas 4 palavras e em defesa dos pobres e necessitados. Que o pão do Santo Antônio que hoje abençoamos não seja só para não faltar alimento em nossas casas, mas seja um apelo para que nunca alguém possa ser endividado, ficar sem as suas necessidades básicas por endividamento ou por uma situação como essa que estamos vivendo, que é a pandemia. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós.